Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz seja convosco. Estamos iniciando um novo programa, Os Profetas no Islã. Mas o que é um profeta no Islã? Para nós muçulmanos, os profetas são homens de Deus, que Deus elegeu, escolheu entre os humanos para transmitir a sua mensagem para toda a humanidade. Porém, nós acreditamos que os profetas, eles não compartilham nada na divindade de Deus. Nós não adoramos, nem invocamos e nem rogamos nenhum profeta. Nós seguimos os passos e orientações desses homens guiados por Deus. Eles são os nossos exemplos. Eles deram um exemplo para a humanidade de o que Deus quer dos humanos. Portanto, nós não fazemos distinção alguma entre os profetas. Não adoramos Adão, nem Abraão, nem Moisés, nem Salomão, nem Jesus e muito menos Muhammad. Para nós, são nossos guias. A eles, nós obedecemos e escutamos. Que a paz esteja sobre eles. E acreditamos também que Deus para cada nação enviou um mensageiro. Cerca de 124 mil profetas e mensageiros. Esses profetas viveram na terra, trabalharam, tiveram suas famílias e morreram como os outros humanos morreram. E nós, muçulmanos, cada vez que escutamos o nome dos profetas e dizemos a paz esteja sobre eles, nós amamos os profetas e os mensageiros de Deus. Tanto que nós damos nomes aos nossos filhos com os nomes dos profetas. Existem centenas, milhares de muçulmanos com o nome Abraão, Moisés, Jesus, Davi e Salomão. Que a paz esteja sobre os profetas. O Alcorão Sagrado fala do profeta Adão em vários episódios, desde a sua criação até da sua aprovação. Acreditamos que Adão foi criado por Deus com suas próprias mãos. O objetivo da criação de Adão é mostrar a grandeza e a vontade de Deus na terra. Na história de Adão aprendemos o seguinte, que o ser humano erra, que o ser humano peca, mas também ele tem o dom de se arrepender e pedir o perdão de Deus. Acreditamos que Adão pecou, Deus proibiu ele de comer de uma árvore, de um fruto. Em troca, ele aproveitava todo o paraíso, porém desobedeceu o seu Senhor. Foi expulso do paraíso, pediu o perdão de Deus e se arrependeu, abrindo assim as portas do arrependimento e o perdão. Aprendemos na história de Adão que nós humanos não somos anjos infalíveis, mas também não somos satanases caídos. Temos a capacidade e a possibilidade de se arrepender e pedir o perdão de Deus. Vamos iniciar o nosso programa com a história do profeta Adão. E escolhemos este desenho para agradar as crianças, para facilitar o entendimento da história deste grande profeta do Islã, Adão. Assalamu alaikum. Sayyidina Adam, alayhi salam, a história do profeta Adão, que a paz esteja com ele. Alá seja glorificado, criou a terra, levantou as montanhas, fez correr os rios, fez crescer as árvores e colocou no fundo da terra todo o sustento que mais tarde serviria ao ser humano. Depois disso, Alá, com seu poder, criou os 7 céus, o sol e a lua. Depois criou os anjos para o adorarem e o louvarem. Então a terra foi criada antes dos anjos? Sim, Ahmed. A terra foi criada antes dos anjos. Depois Deus determinou criar Adão, que a paz esteja com ele. Adão tinha muito cabelo e sua altura era de 60 braços. Deus disse para os seus anjos que iria colocá-lo como seu legatário na terra. Os anjos acharam que Deus criou Adão devido a algum descuido da parte deles. Os gênios foram criados 2000 anos antes de Adão. Derramaram muito sangue e fizeram muita corrupção na terra,
e não adoraram Deus como deveria ser a verdadeira adoração. Os anjos sabiam disso e acharam que o novo legatário faria o mesmo e disseram a Deus: estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramamento de sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te. Ó Senhor, será que falhamos em nossa adoração para ti? Mesmo sabendo que a ti adoramos dia e noite, tu queres criar uma nova criatura que irá te adorar melhor do que nós? Deus, o Altíssimo, respondeu: eu sei que vós ignorais. Então os anjos disseram com temor, obediência e convicção: glorificado sejas. Não possuímos mais conhecimentos, além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente e sabedor de tudo. Deus, para mostrar aos anjos o seu conhecimento infinito, ensinou a Adão os nomes de todas as coisas que conhecemos hoje, como as palavras planície, animal, ser humano, mar, montanha e outros nomes. Deus ensinou também os nomes dos anjos. Deus disse para Adão: revela-lhes os seus nomes. E quando ele lhes revelou os seus nomes, Deus disse aos anjos: não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como o que manifestais e o que ocultais? Deus ordenou aos anjos para se prostrarem perante Adão e ordenou para Satanás também. Todos os anjos se prostraram, exceto Satanás, que era um dos gênios. Ele não quis se prostrar perante Adão. Ele se negou e incluiu-se entre os incrédulos. Deus, Senhor da Glória, disse a ele: o que foi que te impediu de prostrar-te, embora tivesse sido ordenado? Eu sou superior a ele. A mim criaste do fogo e a ele do barro. Como ele teve audácia para desobedecer a Deus, seja glorificado o Senhor dos céus, da terra e Senhor de tudo. Por isso Deus ficou zangado com ele e o expulsou do céu para a terra. Ele foi humilhado e transfigurado. Deus, Senhor da Glória, disse a Satanás: desce daqui, porque aqui não é permitida a soberba. Vai-te daqui, porque és um dos humilhados. Mas Satanás, com ódio de Adão, por ter sido amaldiçoado por sua causa, pediu e implorou a Deus, dizendo: Oh, meu Senhor, me deixe vivo até o dia do juízo final. Deus respondeu: considera-te entre os tolerados. Oh, meu Senhor, vou desviar os filhos de Adão da senda reta. Tu me expulsastes de tua misericórdia por causa deles. Vou ficar sussurrando no ouvido deles até te desobedecerem e terão o mesmo destino que eu tenho. Deus, Senhor da Glória, respondeu: saia daqui, vituperado, rejeitado. Juro que encherei o inferno contigo e com os seus seguidores. Satanás ficou mais arrogante e continuou fazendo suas ações do mal, por isso Deus o expulsou de sua misericórdia e o amaldiçoou. Deus, o Altíssimo, criou Eva das costas de Adão para ser a esposa dele. Eles moraram no paraíso e desfrutaram de tudo que lá existia. Mas Deus alertou Adão sobre uma árvore e ordenou a ele e a sua esposa para não se aproximarem daquela árvore. Deus disse para Adão: Adão, habite com tua esposa o paraíso. Desfrutai do que vos aprouver. Porém, não vos aproximeis desta árvore, porque estareis entre os transgressores.
Satanás estava muito zangado com Adão, que a paz esteja com ele. O odiava, esperando que ele perdesse as dádivas que Deus lhe deu. Ele achava que foi expulso do paraíso por causa de Adão e por isso ele queria se vingar dele. Então, ele começou a cutucá-los de todas as maneiras para convencê-los a comer da árvore. Oh, Adão! Oh, Eva! O vosso Senhor vos proibiu de comer daquela árvore só por uma boa razão. Adão, que a paz esteja com ele, perguntou curioso: qual é? É a chave para a sua eternidade e de sua esposa, além de um reino sem fim. Comam, podem comer, pois esta árvore é a árvore da eternidade. E qual foi a resposta do nosso pai Adão? Adão respondeu, duvidando da fala de Satanás. O meu Criador me alertou sobre a questão de comer desta árvore e eu não vou desobedecer o meu Senhor. Oh, meu Deus, como é bom o cheiro dela, e como é delicioso o gosto dela, e como é linda a forma dela. Coma, coma, ó Adão, coma, ó Eva. Eu sou apenas um conselheiro honesto para vós. Vocês serão reis e viverão para sempre. Satanás continuou sussurrando para Adão e sua esposa até que eles comeram. Quando degustaram a fruta da árvore, imediatamente lhes foram reveladas suas vergonhas. Adão e sua esposa perceberam o grave pecado que cometeram e começaram a cobrir seus órgãos genitais com as folhas do paraíso. Dizem que eram folhas de figo. Deus os chamou e disse: não vos havia vedado esta árvore e não vos havia dito que Satanás era vosso inimigo declarado? Adão e Eva ficaram com vergonha por causa da desobediência e pediram perdão. Ambos disseram: ó Senhor nosso, nós mesmos nos condenamos e se não nos perdoares, não apiedares de nós, seremos desventurados. Eles pediram perdão pelos pecados cometidos e pela desobediência. Deus atendeu ao pedido deles e os perdoou. Mas ele ordenou que descessem para a terra. Deus os informou que a inimizade entre eles e Satanás existirá até o dia do juízo final e que Satanás sempre vai trabalhar para desviar os servos fracos e incentivá-los a desobedecer a Deus, menos aqueles que possuem uma fé forte em Deus não conseguirão ser desvirtuados. A inimizade entre Satanás e a descendência de Adão e seus filhos será para sempre. Os demônios tentam, até agora, nos desviar, nós, filhos de Adão, para que no final nosso destino seja como o deles, o inferno. Quem é esperto e sensato, crente em Deus, não irá dar a chance para os demônios desviá-los e irá obedecer às orientações de Deus, agradecendo por suas dádivas. Não basta que o pai deles, Satanás, conseguisse expulsar nosso pai do paraíso. Devemos seguir nossa religião, que é a senda reta, porque Satanás prometeu fazer de tudo para nos desviar dela. Nós não devemos dar ouvido aos cochichos deles que querem só nos prejudicar. Os demônios não têm nenhum poder sobre os servos devotos que acreditam em Deus e obedecem às suas ordens de uma maneira correta. Deus honrou Adão com 5 coisas. Deus criou Adão com suas mãos. Soprou nele do seu espírito
Fez o paraíso como moradia para ele. Ordenou os anjos para se prostrarem perante ele. Ele ensinou todos os nomes das coisas. Adão morreu numa sexta-feira. Os anjos trouxeram para ele a mortalha e o cheiro bom do paraíso. Eles tiraram sua alma, lavaram o corpo e o enrolaram na mortalha. Cavaram o túmulo e colocaram o corpo. Depois disso, rezaram sob o comando do anjo Gabriel e jogaram terra em cima dele. Depois de terminar, os anjos disseram: Ó filhos de Adão, é assim que vocês devem fazer para enterrar os vossos mortos. Essa história é uma história muito interessante e também repleta de lições. النهاية. Fim. Deus enviou os profetas mensageiros para transmitirem a mensagem de Deus para a humanidade e para ensinar os humanos a forma de chegar a Deus. Os mensageiros e profetas, eles são humanos. Eles não compartilham nada na divindade de Deus. São criaturas mortais como nós. Porém, nós não invocamos, não adoramos, não nos curvamos, não prestamos cultos aos profetas mensageiros. Respeitamos eles, reverenciamos eles, amamos, faz parte de nossa crença. قصة سيدنا إدريس عليه السلام. A história do profeta Enoque. Que a paz esteja com ele. Há milhares de anos, e desde o começo da criação, viveu um nobre profeta que se chamava Idris, que a paz esteja com ele. Ele viveu na época de Adão, pai da humanidade, sendo que esteve presente durante 308 anos na vida de Adão. Nossa, que coisa, vovô! Isso significa que Idris era um dos primeiros profetas. Sim, Ahmed, ele era como você disse. Ele recebeu a profecia depois de Adão e seu filho Shite, que a paz esteja com ambos. Deus, o Altíssimo, escolheu Idris e o descreveu como profeta e um homem veraz. São informações muito importantes, devo decorá-las. Você deve decorar todas as informações, e não somente essas, Ahmed. Fique sabendo que Idris foi o primeiro homem a escrever. O nosso amado profeta, Mohammed, que a paz esteja com ele, foi perguntado sobre a escritura. E ele respondeu que foi um profeta que iniciou a escrita. Ele se referia ao profeta Idris, que a paz esteja com ele. O profeta Idris foi mencionado no Alcorão Sagrado 2 vezes. Deus, o Altíssimo, disse: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Disse também: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. E recorda-te de Ismael, de Idris, Enoque e de Duquif, porque todos se contavam entre os perseverantes. E menciona no livro a história de Idris, porque foi um homem de verdade e um profeta, que elevamos a um estado de graça. Deus elevou Idris para o quarto céu, e de lá ele viu nosso amado profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, quando este fez a viagem noturna. Anás, que Deus esteja satisfeito com ele, narrou que quando o anjo Gabriel, passou com o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, perto do profeta Idris, este disse: Seja bem-vindo ao profeta virtuoso e irmão virtuoso. O profeta Mohammed perguntou: Quem é ele? Foi respondido: Este é Idris. Foi narrada uma história sobre a elevação do profeta Idris para o quarto céu. Deus disse a Idris:
Eu elevo todo dia suas ações equivalentes a todas as ações de todos os filhos de Adão. Idris queria fazer mais ações que os outros. Ele conversou com um anjo amigo dele e disse para ele: Deus me revelou que todo dia são elevadas minhas ações equivalentes a todas as ações de todos os filhos de Adão. O anjo perguntou: O que você espera de mim? Idris respondeu: Conversa com o anjo da morte para adiar a minha morte e assim faço mais ações. O anjo levou o profeta Idris com ele até o céu. Quando chegaram ao quarto céu, encontraram o anjo da morte. O anjo disse para o anjo da morte sobre o pedido do profeta Idris. O anjo da morte perguntou: Você viu Idris? O anjo respondeu: Ele está aqui. O anjo da morte disse: Que estranho. Foi enviado e ordenado para tirar a alma de Idris no quarto céu e perguntei: Como faço para tirar a alma dele no quarto céu, sendo que ele mora na terra? Então o anjo da morte tirou a alma do profeta Idris, que a paz esteja com ele no quarto céu. Essa história é uma história muito interessante e também cheia de lições. النهاية. Fim. Deus, louvado seja, não deve ser adorado, a não ser da forma que ele orientou. Por isso ele enviou profetas e mensageiros, que transmitiram sua mensagem e deram exemplo de como Deus deve ser adorado. Todos os profetas vieram com a mensagem: adorem somente a Deus e não lhe atribuir parceiros. Não fazemos distinção nenhuma entre eles. São todos servos de Deus, orientadores, e que a paz esteja sobre eles e que a paz esteja convosco. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. قصة سيدنا إسحاق عليه السلام, a história do profeta Isaac, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta Isaac, que era filho de Ibrahim e irmão do profeta Ismael. Então ele é filho do profeta Ibrahim Al-Khalil, irmão do Ismael, que foi designado para sacrifício. Excelente, meu filho. Isaac nasceu quando seu pai, Ibrahim, tinha 100 anos de idade. Ele era 14 anos mais novo que seu irmão Ismael. Ibrahim recebeu a notícia de que seu filho seria um profeta. Isaac se casou com 40 anos de idade. Seu pai ainda vivia. A esposa dele era estéril. Ele implorou a Deus e sua esposa ficou grávida e deu à luz gêmeos masculinos. O primeiro se chamava Aís e foi considerado o pai dos romanos. O segundo saiu da barriga de sua mãe segurando no calcanhar de seu irmão. Por isso foi chamado de Jacó. Ele é conhecido também com o nome de Israel. Os filhos de Israel são sua linhagem. Isaac amava Aís mais que Jacó, enquanto sua esposa amava mais Jacó do que Aís. Quando Isaac ficou velho e sua visão ficou fraca, ele pediu uma comida para seu filho Aís. Isaac disse: Ó, meu filho, vai caçar e traga-me comida. Sim, meu pai. Aís atendeu ao pedido do pai. Ele era um bom caçador. A esposa de Isaac ficou sabendo do pedido e pediu a seu filho Jacó para matar 2 bons cordeiros e levar a comida ao seu pai. Ela pediu para Jacó vestir a lã dos cordeiros porque Aís era cabeludo, ao contrário de seu irmão. Desta forma, faria Isaac acreditar que ele era Aís. Jacó obedeceu à sua mãe. O que ele fez depois disso? Isaac perguntou: Quem é você? Jacó respondeu: Eu sou seu filho. Jacó o abraçou e disse: A voz é de Jacó, mas a vestimenta é de Aís. Isaac implorou a Deus para que Jacó tivesse uma posição muito elevada no meio de seus irmãos, além de aumentar sua riqueza e seus filhos. Quando Jacó saiu, chegou Aís com a comida para seu pai. Isaac perguntou: O que é isso? Aís respondeu: É a comida que me pediu meu pai. Isaac disse:
Mas você não acabou de trazer para mim agora mesmo? Eu já comi e fiz prece para você. Aís respondeu. Não fui eu, pai. Isaque rogou a Deus para que a terra fértil estivesse para a descendência dele e que aumentasse as riquezas deles. Aís ficou zangado com Jacó. Prometeu matá-lo depois da morte de seu pai por causa do que ele fez. Quando a mãe soube da intenção de Aís, pediu para Isaque ordenar a Jacó para ficar com o tio dele que morava em Harã até que Aís se acalmasse. Jacó ficou com o seu tio 20 anos. Pediu para voltar e regressou para sua casa. Depois de alguns dias de viagem, soube que seu irmão Aís viajou com 400 homens para pegá-lo. Ele sentiu medo da ira de seu irmão e implorou a proteção divina. Enviou presentes para seu irmão para agradá-lo. Quando Jacó se encontrou com Aís, achava que ele ia matá-lo, mas ele não o matou. Ele o abraçou e começou a chorar. Depois disso, Jacó se encontrou com seu pai e ficou com ele na terra de Canaã, onde morava Ibrahim, numa cidade que se chama hoje a cidade de Al-Qarlil. Isaque adoeceu e morreu com 180 anos de idade. Foi enterrado por seus 2 filhos, Jacó e Aís, perto do túmulo de seu pai, Ibrahim. Que a paz esteja com todos eles. Essa foi uma história muito interessante. Eu aprendi muito com ela. Estava cheia de lições. النهاية. Fim.